Tá chegando a hora do derby, Copa do Brasil, jogo de volta, oitavas de final, Palmeiras e Corinthians, Allianz Parque, 21h30, transmissão do Prime Video com o Neto, Marcão e Galvão Bueno, transmissão também lá no Premiere, se eu não estou enganado, acho que a Globo vai mostrar, o Sport TV deve talvez mostrar também aí, muita transmissão aí mostrando esse jogo aí. E o pessoal aí tá preocupado aí com muitas coisas, cara. Os comentaristas aí da número 1 do Brasil falaram, vamos ver o que eles falaram. Mauro César, Vampeta e Companhia Limitada, Flávio Prato também, sempre com aqueles comentários dele ásperos ali. Vamos ver o que eles falaram aí desse derby. O Palmeiras pressionando muito no começo e assim desesperado para tirar a vantagem do Corinthians o mais rapidamente possível. E se isso não acontecer, um Palmeiras nervoso, porque o Palmeiras trouxe para si uma responsabilidade maior do que deveria trazer. Eu acho impressionante como o Palmeiras conseguiu entrar numa pilha que só é conveniente para o Corinthians. Por um motivo óbvio, né? O Corinthians tem um caminho só. A boia de salvação da temporada do Corinthians é permanecer o maior tempo possível na Copa do Brasil, porque ela sempre dá a esperança de um título. Em meio a uma crise sem precedentes, política, policial e... É isso, né? Política, policial e financeira. Se você tem uma crise técnica também, como a eliminação, como já aconteceram 2 eliminações internacionais, fica pior ainda. Então, ficar mais tempo na Copa do Brasil é importante para o Corinthians, porque não tem mais Sul-Americano, não tem Libertadores, e no Brasileiro as chances de título são meramente teóricas, né? É muito improvável. E uma arrancada para a vaga da Libertadores vira meme, porque depois do ano passado, que arrancada é sensacional. Aí é eliminado precocemente, então também não cola. Não, vamos agora arrancar para a Libertadores. Daí, para fazer papel feio, não adianta nada. Então o Corinthians tem que ficar vivo na Copa do Brasil. Já o Palmeiras, obviamente, não. Ele tem essa competição e outras 2 mais importantes que ele tem condições de brigar pelos títulos. Ele está bem colocado no Campeonato Brasileiro. Ele poderia ser o líder, né? Se tivesse vencido domingo Vitória, por pontos perdidos seria o líder. Porque ficaria atrás do Flamengo ainda, mas com um jogo a menos. Então, E a 2 do Cruzeiro. E a 2 jogos do Cruzeiro. Então, por pontos perdidos, seria o líder. E uma das razões pela qual não venceu foi porque colocou o time reserva, né? Que teria uma chance maior com o time titular. Por quê? Por causa da Copa do Brasil. Até o goleiro foi poupado. O recado que o Palmeiras mandou para o Corinthians foi: eu só penso em você. Eu só penso em você. Eu acho um exagero. Porque o Palmeiras poderia ficar numa outra posição. Peraí, eu não preciso disso. Esse desespero não é meu. Mas entrou no modo desespero. Aí a torcida vai lá e faz um protesto irônico, insinuando que os caras são pipoqueiros ou coisa parecida. Eu acho que isso não adianta nada nesse contexto. Os nossos jogadores do Palmeiras têm um medo do Corinthians, sejam pipoqueiros. Perde, ganha, porque é um jogo de futebol. O Corinthians se mobiliza para esse jogo de uma maneira... Uma coisa é o Corinthians jogando contra o Fortaleza, com qualquer time. A outra é jogando com o Palmeiras, jogo eliminatório. É a outra mobilização. Você vai deixar um pouco mais em campo, você vai... não tem jeito, né? Então, torna-se um adversário mais difícil. E o Palmeiras acho que lidou muito mal. Então, se o Palmeiras for eliminado, acho que vai ser uma ressaca muito maior do que deveria ser. Porque ele trouxe para si uma responsabilidade que não deveria. Eu acho que deveria manter uma postura até de certa superioridade. Olha, cara, vocês estão aí nesse dia, eu não. Eu vou jogar normal e tentar passar. Agora, eu tenho outras metas muito mais importantes do que a Copa do Brasil. Mas não. É tudo por esse jogo e tal. É óbvio que a gente sabe que o clássico e a rivalidade, eles alimentam, então, turbinam esses confrontos. No mundo inteiro é assim. Qualquer clássico é assim. Mas acho que quem está no controle, ou quem está em situação melhor, deve tentar trazer a discussão mais para a parte técnica, que pode favorecer o Palmeiras, do que para essa parte emocional e até um pouco desesperada pela vitória. Mas perdeu o título paulista? Sim. Eu não sei o que o Palmeiras ganha com isso. E o Palmeiras precisa jogar bem, que não tem feito bons jogos. Tem momentos, mas bons jogos não tem feito. Que estão aí, né? Um reclama do juiz, outro reclama do VAR, poupar as equipes no final de semana, visando esse duelo aí da Copa do Brasil, né? A gente até brinca aquele negócio, né, Pedro? Você não sabe que é um Corinthians Parmeira, que nem o Lima Duarte falava no filme Lá Boleiros. Então, tá aí, né? Jogadores poupados. O Palmeiras agora tem o direito de jogar em sua casa, diante da sua torcida. O Corinthians teve isso na semana passada, saiu com resultado positivo. Leva uma pequena vantagem por jogar, até mesmo por uma derrota com a diferença de um gol, para poder ir para os pênaltis. Um empate classifica a equipe corintiana. O Palmeiras tem que reverter, né? Provavelmente, eu não sei qual é o time titular na cabeça do Abel, mas pelo que ele fez na Bahia, lá diante do Vitória, sacou todo mundo, até o goleiro, né? Então, provavelmente, você pode ter a cavalaria, daqui a pouco você pode dar. O Corinthians aí
tentando passar de fase para arrecadar mais um dinheiro, tentando eliminar um rival, aonde o Corinthians conseguiu conquistar o Campeonato Paulista, né, diante do Palmeiras. Isso aí vai gerar uma crise no Palmeiras, não, mas comentários, se o Corinthians elimina dentro do Allianz Parque, aí dá comentário, né? Para a equipe do Parque São Jorge, quer dizer, uma motivação a mais, os ânimos aí, eu também li que saiu os ânimos, pegaram fogo, né? No treino, né? Pelo menos para ver que você está atento esses dois, né? Que o que o Félix Torres lá atrás é um absurdo. E o Depay, em alguns momentos, os caras falam que é displicente, mas ele fez o gol que hoje bota o Corinthians nessa vantagem de jogar pelo empate. O Abel ali, duelo contra o Dorival, né? Então, Pedro, uma derrota do Palmeiras causa um estrago? Jamais. Porque tem o Campeonato Brasileiro e a própria Libertadores. E o Corinthians não. O Corinthians só está visando a Copa do Brasil, porque pelo Campeonato Brasileiro, eu acho que essa equipe aí briga para ficar ali entre o oitavo, nono, tentar beliscar uma pré-Libertadores, para título não. E na Copa do Brasil pode se sonhar com alguma coisa. O Memphis... Então aqui, essa é a alternativa que o Palmeiras tem. É a alternativa que o A Palmeiras alternativa é jogar em outro lugar. tem. A não ser que ele jogue em outro lugar. A não ser que ele jogue em outro lugar. Esse é um problema do Palmeiras. Como se o Flamengo e o Fluminense compartilham o Maracanã, é problema dos dois. Claro. Teriam que jogar em outro lugar. O gramado não tá bom, vai jogar em outro lugar. Ah, mas eu tenho um jogo aqui. Amigo, se programa. Escolha os jogos que você quer fazer. No caso do Fluminense, senta os dois lá, vem cá. Tem aqui a tabela. Não vai aguentar isso tudo. Então vamos jogar esse pedaço aqui e essa parte que vão para outro lugar. Paciência. Então você constrói o estádio para você. Poderia no caso ter feito... do Palmeiras, ele tinha o dele. Podia ficar na casinha antiga dele lá. Né? Aí ele ganhou um estádio novo. Isso deu um upgrade danado no clube. Claro que foi ótimo. Mas tem um preço a pagar. Gente, não existe isso. Isso é almoço grátis. Quer dizer, eu vou lá, faço um estádio, eu sou a construtora, construí um estádio. Olha que bonito, olha só. Toma para você. O que eu ganho com isso? Nada. Eu não entendo por que Barueri é sintético também. Esse dinheiro que se arrecada, eu não sei, eu até tenho curiosidade de saber. Em quanto tempo essa empresa recupera o dinheiro investido com tantos shows? Porque é uma fortuna você construir um estádio de futebol. O estádio do Palmeiras é um estádio caro. É um estádio caro. E é um estádio feito para show. Ele tem um recuo atrás dos gols, que é justamente colocar o palco. A acústica toda. Tudo pensado para show. É uma casa de shows que também tem futebol. Isso mesmo. Continuo achando que foi o melhor negócio possível que o Palmeiras fez. Mas acho que lá atrás o clube tinha que pensar, olha, a gente vai ceder isso aqui. Mas durante 30 anos a gente vai ter que de vez em quando jogar em outro lugar. Temos que ter um plano B. Era o Pacaembu. O Pacaembu foi privatizado. Né? Então, se fizesse... perdeu essa oportunidade. Encontrou Barueri, tem que criar o hábito de jogar em Barueri, tem que fazer jogos lá. Era para fazer um gramado natural ali, não sei por que fizeram, mas enfim, fosse obrigado, né? Seria um gramado natural. E investir no estádio, criar a cultura do torcedor, ver os jogos lá. É o jeito, é um período da história do clube, ele não vai acabar em 30 anos. Você tem que conviver com isso. E aí negociar com a empresa para ver os períodos em que não tem show e ali concentrar os jogos. Não tem outro jeito, gente. Agora, o outro jeito é esse. E a empresa ainda paga quando sai, né? E paga ainda. É um negócio espetacular. O Palmeiras ganha uma parte do... Ganha uma parte do show também, né? Da arrecadação. Ganha. Houve um imbróglio entre eles, que agora me parece que foi resolvido. Mas, enfim, aí aquela questão. Cabe a CBF. Se a CBF falar que não tem, não tem. Ela que organiza o campeonato, é isso. E outra coisa, Valdo, assim, o fator dos 500 milhões que eu estou falando, isso aí que você falou, se você pega o Palmeiras que vem junto com o Flamengo conquistando tudo, lógico, isso o tempo passa, né? Você pegou ali o Ilharão lá no Flamengo, o meio campo do Flamengo, o Ilharão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. O tempo passou, os caras ficam mais velhos. Você pega aquele Palmeiras com o Dudu voando, Rony voando, Rafael Veiga voando, Gustavo Gomes mais novo, Marcos Rocha mais novo, o Vina que hoje está no Flamengo. Gustavo Gomes está há 7 anos no Palmeiras. O Vina que hoje está no Flamengo, depois vem o Piquerez, né? É diferença de idade muito grande. Esse Palmeiras eu acho muito mais forte do que o atual. O atual ainda tem que provar muito para ser cobrado por esses 500 milhões. Né? Pega o Dudu, o Rony, o Scarpa também, quando estava. Era utilizado até na esquerda, lateral esquerda em algum momento. Aquele Palmeiras era muito mais forte. É o que você pega, assim, a queda de rendimento do Rafael Veiga. Qual a explicação para isso? Tem 30 anos. Pô, já tem 6, 7 anos. Pois é, um jogador que ainda tem uma idade boa. Era para ele estar no auge dele, com 29, 30 anos, o jogador está no auge. Experiente, ainda aguenta correr bastante, porque ainda está numa idade boa, não teve nenhuma lesão grave. É uma coisa que o Palmeiras... Aí você pegava os meninos novinhos, Patrick de Paulo e Danilo. E o próprio Gabriel Menino. Tudo voando também, né?
que corria para esses caras. Combinação aí. Aí passa o Hendrick, que foi feito um raio, um título brasileiro, passa o Estevão, que quase levou a um título também. O Palmeiras perdeu o título do ano passado, que estava na mão, né? Para o Botafogo. Para ganhar aqui do Botafogo, né? Exato. E o Estevão, no ano passado já estava o sinal dado. O Estevão resolvia muitos jogos. Tanto que quando ele cai de rendimento, esse final dele no Palmeiras não foi tão bom, ele foi muito criticado. Por quê? Porque ele mesmo criou uma dependência do Palmeiras em relação a ele. Foram vários jogos que o Estevão resolveu, mas vários jogos. O time estava jogando mal, não tem mais o Estevão. Bola no Estevão e ele resolve. Então você precisa agora ter um jogo coletivo melhor, porque esses jogadores que vieram são bons, mas nenhum deles é tão desequilibrante quanto o Estevão. Por isso que ele custou uma fortuna e foi para o futebol europeu, né? E mesmo no Mundial, você pega o jogo da eliminação do Palmeiras, o Palmeiras não jogava bem. No segundo tempo começou a sair um pouco mais, e o gol é uma bola que só um jogador assim, fora da curva faz aquilo. O gol que o Estevão faz no Chelsea é um gol de um cara diferente. Então, mesmo ali, não tivesse o Estevão, possivelmente ficaria naquele 1-0, talvez tomasse outro gol. Ele renovou as esperanças do Palmeiras no jogo. Esse cara não está mais lá. Então, aí eu acho que isso é trabalho da comissão técnica, fazer coletivamente o time crescer, evoluir e retomar o que já alcançou em outros momentos, né? Eu acho que isso é mais importante do que a questão de agarra, corre, não pipoca. Porque, assim, existem momentos que o time está pipocando, um time de futebol, mas não é o caso. Acho que não é o caso. Acho que está faltando... O time acabou de buscar um 2-2, cara. Estava 2-0. O time que está pipocando busca um 2. Está 2-0, entrega o jogo. Já perdemos, foi buscar um 2-2 fora de casa. Mas ok, mas eu acho que o torcedor do Palmeiras não tem nenhum motivo para protestar nada, assim, tá tudo bem, tá tudo tranquilo no Palmeiras. Sim, claro, vai ganhar, vai perder, isso acontece, é normal do futebol. Ano passado ganhou o estadual, não ganhou nenhum dos títulos assim considerados mais importantes, que vai acontecer, porque quem ganhou os títulos importantes ano passado, né? O Flamengo e o Botafogo. Que também, se não ganha, eu falo, mas como é que o Flamengo não ganha com o investimento que tem? Aí fala, se o Botafogo não ganha nada, de novo o Botafogo não ganhou, o Textor bota dinheiro, pagou 20 milhões no Almada, 20 milhões no Luiz Henrique e não ganha. Aí daqui a pouco vão falar, como é que o Cruzeiro não ganha com o Pedrinho botando dinheiro? Aí, como é que o Menin bota dinheiro lá e o Atlético não ganha? Assim, não tem troféu para todo mundo, né? Não tem troféu importante para todo mundo, mas o Palmeiras foi vice-brasileiro, perdeu para esses mesmos adversários, Flamengo e Botafogo nos mata-matas ano passado. Então, assim, o Palmeiras ele vai estar... O que você pode fazer é estar sempre brigando. Não tem como garantir que você vai ser campeão. Você não tem como garantir que você vai ser campeão da Libertadores, por exemplo. Você tem que estar ali no bolo sempre. Tem que estar brasileiro. Você tem que estar ali entre os 2, 3 primeiros sempre. Mas não tem como garantir. Tem esse tabu mesmo, né? Principalmente aquela Libertadores, né? O Vamp estava lá das duas, 99 e 2000, aquilo lá ficou muito marcado. Na Copa do Brasil é a primeira vez que se enfrenta. Teve final de brasileiro, né? Em 94, teve uma final de brasileiro, deu Palmeiras. Mas, assim, para o jogo de agora, são jogadores que não participaram dessa história, né? Então é uma história entre eles agora. E o Corinthians tem uma vantagem, que é uma vantagem importante. Acho que num duelo assim, uma vantagem mesmo que mínima, ela é muito importante e pode ser decisiva para o confronto. É um jogo equilibrado. Uma coisa que o Vamp fala muito aqui, eu concordo ali. Tem uma questão, falando dos times mais ricos, né, do Palmeiras, no caso, que está aí entre Palmeiras e Corinthians. Hoje o Palmeiras tem uma situação melhor financeira, é um clube hoje muito mais equilibrado, estável e tem muito mais dinheiro que o Corinthians, não tem as dívidas que o Corinthians tem. Isso acho que acaba fazendo diferença de ter mais reposição no elenco, de ter o dia a dia mais tranquilo, de não estar sofrendo transfer ban toda hora, como o Corinthians pode sofrer de novo, de não ter atraso de salário, não ter presidente afastado. Então o Palmeiras ele é mais tranquilo. Mas eu acho que isso garante ao Palmeiras, por exemplo, que ele vai terminar o brasileiro quase todo ano na frente do Corinthians. Como esse ano ele vai terminar de novo na frente do Corinthians. Mas no 11 contra 11, aí entra a parte que eu falei que o Vamp fala sempre aqui, é equilibrado. Você pega o 11 contra 11, não tem essa diferença. E acho até que o Corinthians tem jogadores mais decisivos que o Palmeiras na frente. Ali a dupla de ataque e o Garro, né, o Memphis, o Garro e o Yuri, são jogadores mais decisivos até do que os jogadores do Palmeiras. O Palmeiras é mais estável. O Palmeiras vai perder pouco no ano. O Palmeiras vai fazer um brasileiro melhor. O Palmeiras está brigando pelo título de novo. Mas no 11 contra 11, ali no um jogo só, que é hoje. Hoje tem esse jogo. Eu não acho que o time do Palmeiras seja um time, assim, claramente melhor que o Corinthians. Acho que tem um equilíbrio e essa vantagem pode ser importante. Eu ficaria, por exemplo, surpreso com... Claro que pode acontecer, um jogo tem muitas circunstâncias, depende muito do que acontece. Tem um jogador expulso, sai um gol cedo, um time se perde, se desequilibra. Isso pode acontecer. Mas acho que o normal
É assim, é 1-0, 0-0, 1-0, 0-0, para qualquer lado. Corinthians em casa conseguiu fazer o seu 1-0 e eu acho que o Palmeiras hoje tem um pequeno favoritismo para uma vitória mínima em casa, o que poderia levar para os pênaltis. No 11 contra 11 eu não vejo uma diferença para qualquer lado de 2 gols, acho que é muito igual. No Brasileiro, antes de começar, agora é óbvio, né? Mas antes de começar você podia apostar tranquilo, o Palmeiras vai acabar na frente do Corinthians. A chance de você perder antes do campeonato começar uma aposta dessa era quase 0. Mas no mata-mata, no mano a mano ali, um time contra o outro, acho que eles são parelhos. Então eu acho que vai ser um jogo de novo de poucos gols, como foi um jogo só de 1 gol em Itaquera. Hoje também eu imagino um jogo assim, de 1 gol, não imagino um jogo de tantos gols não, como já foi o primeiro jogo lá em Itaquera. E hoje... Palmeiras, né? Vale para todo mundo que tem mais dinheiro para gastar. Eles gastam muito porque o mercado está muito caro. Em 500 milhões, quando falam esses valores, dá a impressão de que assim, é um time... parece que é o Real Madrid de Ronaldo, Zidane, Raul, Figo, Roberto Carlos e Beckham. Mesmo esse time não ganhou muita coisa. Mas não é. Assim, é óbvio que não é um elenco ruim. Mas, assim, não é um elenco que você diz, nossa, uma seleção mundial, um elenco espetacular. Não é, ele é bom, ele vai competir. O Palmeiras pode ser campeão brasileiro com esse elenco, pode ser campeão da Libertadores com esse elenco, ou da Copa do Brasil. Ele pode ganhar um título, talvez 2, 3, ninguém conseguiu. Os 3, no mesmo ano, ninguém conseguiu isso. E imagino que esse ano ninguém vai conseguir. É quase impossível. Mas o Palmeiras pode, com esse elenco, ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores, ganhar 1 ou 2 dessas taças aí, dessas 3 em disputa. Mas, assim, o valor do elenco, não só do Palmeiras, de todos, não é compatível com a qualidade. Assim, ele montou um elenco que é um dos melhores do país, como o Flamengo também e todo mundo que tem mais dinheiro. Mas o que eu digo é que quando você fala esses números, 500 milhões, 600 milhões, dá a impressão que é um Dream Team. E não é. E não é por quê? Porque os que poderiam formar um Dream Team não estão no mercado brasileiro. Eles estão na Europa. Eles estão, alguns, na Ásia. O que o Palmeiras pode contratar, o que o Flamengo pode contratar, são os melhores disponíveis no mercado sul-americano, o que forma um time muito bom. Mas, assim, no mano a mano, 11 contra 11, não há uma diferença técnica gigantesca do jogador do Palmeiras, do jogador do Flamengo, para o jogador do Corinthians. No elenco tem. Se o Corinthians perder os 3 da frente, ele tá morto. O Palmeiras não. Assim, o Palmeiras ele pode jogar com 3, 4 desfalques, ele vai manter o mesmo nível de time. O Corinthians, assim, eu diria que o Corinthians, se ele joga com Garro, Memphis e Yuri, e 8 teóricos reservas, é time titular. Se ele joga com 8 titulares e 3 reservas no lugar desses 3, é time reserva. O Corinthians ele tem 3 jogadores diferentes. O resto, assim, na zaga, os titulares já não são tão confiáveis. Se ele trocar por um reserva, talvez fique pior. Na lateral direita, ele tem o Mateuzinho, que é um jogador ok, mas nem tem reserva. Parece que o Dorival não confia no Léo Maná. Quando ele precisa colocar um reserva, ele põe o Félix Torres. Aí no meio, ele às vezes tem que apostar em alguns jogadores que assim, não encaixaram, não mostram qualidade. Então, essa é a diferença que o Palmeiras tem, que o Flamengo tem. Ele tem mais gente, assim, o Palmeiras se tiver sem o Facundo Torres, sem o Sousa, sem o Maurício e, sei lá, sem o Lucas Evangelista, ele vai botar 4 que o time vai continuar do mesmo nível, não vai mudar nada, vai ser a mesma coisa. O Corinthians não, se ele perder um desses 3 ou 2 desses 3, o time já fica muito mais fraco. Mas em relação à qualidade, assim, o jogador do Palmeiras é muito melhor que o do Corinthians? Não é. É pau a pau, ele tem mais opção. Se ele tem reservas do nível mais próximo dos titulares. Se ele precisar trocar 3, 4, ele troca. Corinthians, se perder desses 3 da frente, principalmente, ele tá morto. Me diga com quem você concorda, me diga aí de quem você discorda. E vamos embora pra próxima aí, galera. Daqui a pouco vai rolar a bola aí, tá? Avante palestra.